Amparo com Deus, o Criador dos céus e da terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Começo em nome de Deus, o que realmente o misericordioso. Testemunho que eu sou um dos servos de Deus que Ele escolheu-me para testemunhar a verdade sobre o assunto da palavra de Deus. Dentro dos servos que Deus criou alterar no matope de bar. Este é que é matope de bar. Nós somos raça de líder Mataka, Che Mataka, lá em Niassa. Mataka é Litaka, Litaka é a terra. O nosso líder Deus lhe revelava que nós que temos este cor é que somos os Adãos. Os homens bonitos que têm este cor aqui, esses os Marta Vasco da Gama, são esses, os Marta Lúcifer e gênios. Cor dele é assim, são bonitos. O nosso líder negava essas famílias ali se produzir lá em Niassa. Você lhe ver um misto que foi nascido com uma jauá, com um branco, deve saber que este aí é uma macua. Fez criança com macua. Mas uma macua que fala jauá, que foi nascido lá em Niassa, mas jauá 100% era negativo fazer criança com esses homens bonitos, esses Marta Vasco da Gama. Porque esses é que são Marta Lúcifer e gênios que tem este cor. O Adão são dessas cores aqui. É por isso Deus disse que criou Lúcifer com fogo. É esse. E criou o Adão com matope de barro. Então, aquele que foi criado com matope de barro, cor dele como matope. E aquele que foi criado sendo tirado no fogo, cor dele como fogo. Mas os arbinos das pessoas que foram criados com Deus a ser tirado no matope, ser tirado no fogo, arbinos dele, cor de matope. Os arbinos das pessoas que foram criados do matope, cor dele, vê cor de fogo. Isso é que é uma dobradiça espiritual de cor que Deus fez entre o Adão e Lúcifer. Então esse Lúcifer é esse que fundou a escola, que disse que Deus não existe. Deus proibiu a obscenidade sexual fora de casamento. Eles formaram o dia dos namorados e não existe dia dos casados. Por nos agitar a nós que não podemos obedecer o mandamento de Deus, somente nós temos que obedecer o mandamento dessas pessoas bonitas, brilhantes, que fabricaram material de fogo, arma, fogo, viaturas, fogo, telefone, fogo, não sei o que, cheio das coisas, tudo de ferros, todos são fabricados a ser tirados no fogo dele. Eles a fabricar, a amassar da maneira como que nós estamos a amassar matope. Depois de preparar-nos e trazer a Derkeaya, obedece-nos para vos oferecer essas coisas. Cada mensal tantas, cada anualmente tantas. Então, o nosso desenvolvimento sobe na vida mundana por causa de material de fogo, que está sendo fabricado com esses homens bonitos dessas cores, que se chamaram cientistas e brancos. Então as pessoas choravam, diziam que porque Deus, todos os mensageiros que ele enviou, ele enviou mensageiro deste cor só, os brancos desse cor, as cor bonito, brilhante. Deus nunca enviou mensageiro deste cor, mas Deus testemunhou que religião é único, que vem com ele o nosso pai Adão. Antes dessas criação desses, Deus nos revelava a religião. Somente depois de Adão é onde que Deus revelou a religião. É por isso, vai encontrar Jesus Cristo nunca explicou que as pessoas que foram criadas de matope, de Deus já sendo tiradas de matope, cor dele como matope. E as pessoas que Deus criou sendo tiradas do fogo, cor dele como fogo. Jesus Cristo não foi revelado assim, o Muhammad não foi revelado assim, porque esses todos são de cor de fogo. Deus não tem amor dessas pessoas. Deus tem amor dessas pessoas e é por isso Deus colocou o jardim em cima desse matope. Então nós todos que temos cor de matope, vamos arreguiar perante a Deus, mas aquele que vai obedecer o mandamento de Deus,
é esse que vai ser salvo no dia do juízo final. Mas é aquele que vai desobedecer o mandamento de Deus. Esta pessoa é que vai vir ficar numa vida do inferno. Então, alegra as pessoas que têm este cor, enquanto eles vão procurar saber da maneira como que se obedece o mandamento de Deus. E eu sou um escolhido por Deus para explicar às pessoas sobre o assunto de religião de Deus. Esse assunto de 5 solate é recomendação das pessoas bonitas deste cor aqui, os arabianos. Os arabianos é este cor aqui, os israelitas é este cor aqui. E eles estão a combater para cada um quer ser obedecido, todo mundo. Mais que obedecer a Deus. Aqui estou para recitar no Surat At-Taubat, o arrependimento. A religião de Deus é uma religião dos arrependidos. Os pecadores não estão no grupo de Deus. Os pecadores estão no grupo de Satã. São esses que estão a se enganar dentro do cristianismo, são esses que estão a se enganar dentro da islâmica. Nós somos muçulmina, mas todos são pecadores. Adulterar aí. Quero casar primeiro, tem que começar a adulterar. Numa de que primeiro é adorar Satã, segundo lhe colocar Deus. Enquanto Deus não é segundo, Deus é primeiro. Então todas as pessoas que primeiro eles estão a começar a adorar Satã, devem saber que essas pessoas não têm espaço perante a Deus. Primeiro tem que adorar Deus. Uma mulher, ela quer começar em termos de relação sexual. Primeiro, ele não pode aceitar ser usado. Primeiro, ele tem que ser usado por caminho de Deus. Casamento halal antes de cometer pecado. Aí ele vai estar no caminho de Deus. O homem quer começar a conhecer o que é relação sexual. Primeiro, ele tem que casar. Conhecer a relação sexual, por enquanto está dentro do casamento. Mas todos que começaram a conhecer a relação sexual fora de casamento, nós todos lhe colocamos Satã primeiro lugar, Deus estamos a lhe colocar segundo lugar. Então o significado que nós todos estamos no caminho de Deus, mas Deus é que sabe qual é que vai escolher para estar no seu caminho. Então atenção para escutar a realidade de Deus, como que Ele quer. Aquele que vai seguir, acreditar e arrepender, se emendar perante a Deus, é esse que vai ser escolhido, ser colocado no caminho de Deus, ser perdoado o passado, ele continuar a pegar o caminho de Deus, adorar Deus e a ir à frente. Mas aquele que vai teimar, a dizer que isso não é nada, pronto, Deus é que sabe. Então, Surat At-Taubat, o arrependimento. Em nome de Deus, o crescimento misericordioso. O arrependimento 1. Sabe que há imunidade por parte de Deus e do seu mensageiro em relação àqueles com quem pactuastes dentre os idolatras. Arrependimento 2. Percorrei, ó idolatras, a terra durante 4 meses e sabereis que não podereis frustrar Deus, porque Ele desonrará os incrédulos. At-Taubat 3. E eis aqui a advertência de Deus e de seu mensageiro aos humanos para o dia da peregrinação maior. Deus e seu mensageiro não são responsáveis pelos idolatras concernente ao rompimento do pacto, mas se vos arrependerdes, será melhor para vós. E por se vos recusardes, sabe que não podereis frustrar Deus, notifica, pois, aos incrédulos quem sofrerão um doloroso castigo. Os incrédulos que não quer escutar o que está sendo revelado, porque o Alcorão foi traduzido por língua árabe para os arabianos. O Alcorão todo que está a se contar são as coisas que aconteceu ao povo de Israel, aqueles que rejeitavam a palavra de Deus. Então o significado é que todo o povo, qualquer país, aqueles que vão rejeitar do modo como que rejeitavam os israelitas, o julgamento é a mesma. Aqueles que vão acreditar dentro de como que acreditavam os israelitas, o pagamento é a mesma. Número 4. Isso que cumpre
o ajuste com os idolatras com quem tenhais um tratado e que não vos tenham atraiçoado e nem tenham apoiado ninguém contra vós. Cumpre o tratado até a sua expiração. Sabe que Deus estima os tementes? O arrependimento 5. Mas enquanto os meses sagrados houver transcorrido, matai os idolatras onde quer que os acheis, capturai-os e acossai-os e espreitai-os, por acaso se arrepender, observar a oração e pagar dízimos, abre-lhes o caminho, sabe que Deus é indulgente e misericordiosíssimo. Atitauaba 6. E se algum dos idolatras procurar a tua proteção, ampara para quem escute a palavra de Deus, então escuta até que chegue ao seu lar, porque os idolatras são ignorantes. O arrependimento 7. Em como podem os idolatras fazer um tratado com Deus e seu mensageiro, exceto aqueles com os quais tenha feito um tratado junto à sagrada mesquita? Se verdadeiro com eles, tanto quanto for verdadeiros para contigo, pois Deus estima os tementes. O arrependimento 8. O como pode haver qualquer tratado enquanto se tivesse a supremacia sobre vós, não respeitaria parentesco nem compromisso? Satisfaze-vos com as palavras, ainda que seus corações as neguem, e sua maioria seja depravado. O arrependimento 9. Negocia a ínfimo preço os versículos de Deus e desencaminha os humanos da senda de Deus. Em quem péssimo o que fazem. Atitauaba 10. Não respeita parentesco nem compromisso com crente algum, porque são transgressores. Atitauaba 11. Mas sem se arrepender, observar a oração e pagar o dízimos, então serão vossos irmãos na religião. Assim elucidamos os versículos para os sensatos. Atitauaba 12. Por ser depois de haver feito o tratado convosco, perjurarei e difamarei a vossa religião, combate os chefes incrédulos, pois são perjuros, através se referie. Atitauaba 13. Acaso não combateríeis as pessoas quem violasse os seus juramentos e se propusesse a expulsar o mensageiro e fosse os primeiros a vos provocar? Porventura os temeis? Sabe que Deus é mais digno de ser temido se sois crentes? Atitauaba 14. Combate-os, Deus os castigará por intermédio das vossas mãos, desonrá-los e vos fará prevalecer sobre eles e curará os corações de alguns crentes. Atitauaba 15. E removerá a ira dos seus corações. Deus absolverá em quem lhe aprover, porque é sapiente e prudentíssimo. Atitauaba 16. Pensais acaso que podereis ser deixado livre, como se Deus não conhecesse dentre vós quem lutaram e não tomarão por confidente ninguém, a lei de Deus, seu mensageiro e os crentes? Deus está bem inteirado de tudo enquanto fazes. A luta que está sendo preferido aqui, numa de que os grupos dos muçulmanos vão se reunir, depois eles vão cumprir os mandamentos de Deus. Quem comete adultério entre muçulmanos, sem chamboco, como que Deus recomendou no Surat Nur, versículo 2. Se um bagal vai sair lá fora vir adulterar com uma mulher muçulmana, ou um muçulmano vai ir adulterar com um bagal lá fora, quem vai ser chamboqueado sem chamboco tem que ser este muçulmano.
que ele lhe serviu um bagão para fazer cometer adultério com ele. Mas o bagão não tem direito de ser chamboqueado porque ele não está na conta islâmica. Ladrão que vai sair lá fora, vir roubar os muçulmanos, tem que só cortar braço. Ou o muçulmano que vai sair e ir roubar lá fora, depois de ser apanhado, tem que ser cortar o braço. Ou o muçulmano que vai sair dentro do grupo e ir adulterar com um bagão lá fora, tem que ser chamboqueado esse muçulmano junto com esse bagão. Para os bagãos não pode vir lhe aproximar o muçulmano para vir lhe agitar, cometer adultério cada vez mais. Mas se o adultério vai se cometer entre bagãos, o muçulmano não tem direito de levantar para ele chamboquear entre os bagões. Não, porque o julgamento dos bagãos, Deus é que sabe. Então, se vai existir um grupo que vai vir começar a torturar os muçulmanos, que porque vocês estão a obedecer o mandamento de Deus, então ali é onde que os muçulmanos têm que aceitar ele também, combater com aquelas pessoas, se é morrer, ser matado. Muito muçulmano tem que ele aceitar ser matado. Não pode lutar por causa ele vir matar, permanecer no mundo. Ele tem que teimar, cumprir. Ser capturado, ser torturado, ele não pode aceitar estar na cadeia, só ele tem que aceitar ser matado. Depois de ser matado, ele já é salvo. Então, é isso onde que pensais acaso que podereis ser deixado livre, como se Deus não conhecesse dentre vós quem lutaram e não tomarão por confidente ninguém além de Deus, seus mensageiros e os crentes? Mas de que um muçulmano não tem direito de colocar amizade com as pessoas que não são muçulmanos. Mas não é esses muçulmanos que andam a enquistar bagão, puxar no Islã, depois tudo que Deus recomenda, eles não cumprem. Esses são muçulmanos dos arabianos, não é muçulmano de Deus. Arrependimento 17. É inadmissível que os idolatras frequentem as mesquitas de Deus, sendo que reconhecem que são incrédulos, são aqueles cujas obras se tornaram sem efeito, em que morarão eternamente no fogo infernal. É por isso no Surat Nur, versículo 2, diz assim: uma mulher é uma adultera, quando há adultério e ao adultério, castiga-os com ser escutada, quem é a vossa compaixão. Não vos demova de cumprir a lei de Allah, que é Deus, se realmente crede em Deus e no dia do juízo final. Que uma parte dos crentes tem que ser escolhido nas mesquitas para testemunhar o castigo. Então, se as pessoas não conseguem cumprir isto, então eles não têm direito de frequentar as mesquitas de Deus. Só que ele tem direito de frequentar as mesquitas dos arabianos, porque os arabianos dentro de adultério, eles colocaram o dua de Nawai Turafa Ali Janaba. Não há xamboco aí. E dois oração lá não há, somente 5 salati. Então ali há a religião ao Islã dos arabianos e há o Islã de Deus. Então o Islã dos arabianos é que é grande. De Deus é que está a começar dentro de cada país que ele escolhe um servo, então ele quer só pequena grupos só. Então é inadmissível que os idolatras frequentem as mesquitas de Deus, sendo que reconhece que são incrédulos, são aqueles cujas obras se tornaram sem efeito e em quem morarão eternamente no fogo infernal. É por isso no Surat Nur, versículo 3, diz aqui: adultério não poderá ser casar-se a não sendo com uma adultera ou uma idolatra. Então, são esses. Quer casar, primeiro tem que começar a adulterar, rua, depois dali ficar a casar. São esses que estão a frequentar essas mesquitas dos arabianos. Número 18. Só frequenta as mesquitas de Deus aqueles de quem crê em Deus e no dia do juízo final observa a oração, essa de 2 oração, que foi revelado no Surat Hud, versículo 114, Surat Taha, versículo 130, Surat Al-Araf, versículo 205 e outros surat, todos que Deus recomendou. E paga o dízimo, que é zakat, e não tem medo de ninguém.
Xamboco é xamboco só. Cortar braço é cortar braço só. Não teme ninguém além de Deus. Quizá estes se contem entre os encaminhados. O arrependimento 19. Concederás acaso os quem frequente, os que fornece água aos peregrinos e os guardiões da sagrada mesquita iguais aos quem crê em Deus e no dia do juízo final e luta pela causa de Deus? Aqueles que jamais se equipararão a estes até Deus sabem que Deus não ilumina os injustos. Atitawaba 20. Os crentes que migrarão e sacrificarão seus bens e suas pessoas pela causa de Deus obterão maior dignidade até Deus e serão os ganhadores. Atitawaba 21. O seu Senhor lhes anuncia a sua misericórdia, a sua comparecência e lhes proporcionará jardim onde gozarão de eterno prazer. Atitawaba 22, onde morarão eternamente, porque com Deus está a magnífica recompensa. O arrependimento 23, ó crente, não tomeis por confidente vossos pais e irmãos, em se preferir a incredulidade à fé. Aqueles dentre vós que os tomarem por confidentes serão injustos. O arrependimento 24, disse-lhes, se vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossas tribos, os bens que tenhais adquiridos, o comércio cujas estagnação temeis, e as casas nas quais resides, e são vós mais queridos do que Deus e seu mensageiro, bem como a luta por sua causa, aguarda até que Deus venha a cumprir os seus desígnios. Sabe que Ele, Deus, não ilumina os depravados? É essa da maneira que as pessoas de hoje apanharam esses vampiros, começaram a adulterar com ela, nascer criança, começaram a ofender as pessoas. Você não trabalha, você não casa, você não tem criança, você não tem como. Mas o que Deus que recomendou? A pessoa não tem nada a ver, só ele está a ver nada a ver o que é previsto nos seus visões carnais. Então, Deus está a avisar aqui. Olha isso que diz, ele disse, vossos pais, vossos filhos, vossos irmãos, vossas esposas, vossas tribos, os bens que tenhais adquiridos, o comércio cuja estagnação temeis, e as casas nas quais resides, são vós mais queridos do que Deus e seu mensageiro, bem como a luta por sua causa, aguarda até que Deus venha cumprir os seus desígnios. Sabe que Deus não ilumina os depravados? O arrependimento 25. Deus vos socorreu em muitos campos de batalhas, como aconteceu no dia de Hunain, quando vós ufanavés das vossas maioria, em quem de nada vos serviu, e a terra com toda a sua aptitude pareceu-vos pequenas para empreenderdes a fuga. Arrependimento 26. Então Deus infundiu a sua calma ao seu mensageiro e os crentes, e enviou tropas que não avistastes, e castigou os incrédulos, tal é a recompensa dos que não querem. Atitawaba 27. Deus observará depois disso aquele a prover, porque é indulgente e misericordiosíssimo. Atitawaba 28. Ó crentes, em verdade os idolatras são impuros, e quem depois deste seu ano não se aproxima da sagrada mesquita, e se temeis a pobreza, sabe que se a Deus aprover enriquecer-vos com sua bondade, porque é sapiente e prudentíssimo. Atitawaba 29. Combate aqueles que não querem em Deus e no dia do juízo final, e nem se abstém do que Deus e seu mensageiro proibiram, e nem professa
a verdadeira religião daqueles que receberam o livro até que pague de bom grado a joia e se excita submissão. Atitawaba 30. Os judeus dizem: Ezra é filho de Deus. Os cristãos dizem: o Messias é filho de Deus. Tais são as palavras de suas bocas. Repete com isso as de seus antepassados incrédulos, e quem Deus os combata, como se desvia. Atitawaba 31. Tomarão por o Senhor os seus rabinos e seus monges, em vez de Deus, assim como fizeram com o Messias, filho de Maria, enquanto não lhes foi ordenado adorar senão um só Deus. Não há mais divindade além dele, glorificado seja pelos parceiros que lhes atribuem. Atitawaba 32. Deseja em vão extinguir a luz de Deus com as suas palavras. Por Deus nada permitirá e aperfeiçoará a sua luz, ainda que isso desgostasse os incrédulos. O arrependimento 33. Ele foi que enviou seu mensageiro com a orientação e a verdadeira religião para fazê-las prevalecer sobre todas as outras, embora isso desgostasse os incrédulos. A religião de Deus é essa de dois oração, dos arrependidos, os submetidos, a não sendo dos pecadores de 5 solate ou esses que andam a dançar músicas nas igrejas. Arrependimento 34. Ó crentes, em verdade muitos rabinos e monges fraudam os bens dos demais e os desencaminha da senda de Deus, enquanto aqueles que entesouram o ouro e aparenta e não os emprega na causa de Deus, anuncia-lhes um doloroso castigo. Número 35. No dia em que tudo for fundido no fogo infernal, e com isso for estigmatizado suas frontes, nos seus francos e nas suas espáduas, ser-lhes a dito: eis o que entesourastes, experimentai-o, pois. Arrependimento 36. E para Deus o número dos meses é de 12, como reza o livro divino, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados, tal é a religião correta. Durante este mês não vos condeneis e combatei unanimemente os idolatras, tal como eles vos combatem. E sabe que Deus está com os tementes. Número 37. Antecipação do mês sagrado é um excesso de incredulidade com quem são desviados. Ainda mais, os incrédulos permitem-no um ano e o proíbe outro para fazer concordar o número de meses feitos sagrado por Deus, de maneira a tornar lícito o que Deus vedou. Suas más ações os iludiram. Sabe que Deus não guia os incrédulos. Ó crentes, e quem sucedeu? Número 38. Ó crente, quem sucedeu quando vos foi dito para partirdes para o combate pela causa de Deus e vós ficastes apegados à terra? Acaso preferias a vida terrena à outra? Que enfim são os gozos deste mundo comparado com os do outro. Atitawaba 39. E se não marchardes para o combate, ele, Deus, vos castigará dolorosamente, suplantar-vos por outro povo e em nada podereis prejudicá-lo, porque Deus é onipotente. Atitawaba 40. E se não socorrerdes o profeta, Deus o socorrerá como fez enquanto
os incrédulos o testeará. Quando estava na caverna com um companheiro, ele disse: não te aflijas, porque Deus está conosco. Deus infundiu nele o seu sossego, o confortou com tropas celestiais que não poderíeis ver, rebaixando ao mínimo a palavra dos incrédulos, enaltecendo ao máximo a palavra de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Atitawaba 41. Em quer seja leve ou forte, armado, mas marchai para o combate e sacrificai vossos bens e pessoas pela causa de Deus. Isso será preferível para vós se quereis saber. Atitawaba 42. Se o ganho fosse imediato e a viagem fácil ter-te ia seguido, por a viagem pareceu-lhe penosa, e ainda juraria por Deus, se tivéssemos podido, teríamos partido convosco. Com isso se condenaram, porque Deus bem sabia que eram mentirosos. Atitawaba 43. Deus te indultou, por quem os dispensaste da luta, sendo que podia distinguir entre os sinceros e os mentirosos. Atitawaba 44. Aqueles que quem crê em Deus no dia do juízo final não te pedirão isenção enquanto a sacrificar os seus bens e as suas pessoas, e Deus bem conhece os tementes. Atitawaba 45. Pedir-te-ão isenção só aqueles que não querem em Deus nem no dia do juízo final, cujos corações estão em dúvida e em suas dúvidas vacilam. Atitawaba 46. Se tivesse decidido ir, ter-se iam preparado para isso. Por Deus era contrário a quem partisse e os desanimou. Foi-lhes dito: ficai com os ociosos. Atitawaba 47. E se tivesse marchado convosco, não teria feito mais do que confundir-vos e suscitar deserções em vossos fileiras, incitando-vos à rebelião. Entre vós há quem os escuta, por Deus bem conhece os injustos. Atitawaba 48. Já antes havia tratado de suscitar deserções e intentando desbaratar os teus planos, até que chegou a verdade e prevalecerá os desígnios de Deus, ainda que isso desgostasse. Atitawaba 49. E entre eles há quem te diga: insenta-me e não me tentes. Acaso não cairá em tentação? Em verdade, o inferno cercará os incrédulos por todos os lados. Arrependimento 50. Quando logras um triunfo, isso os desgostam. Por outro, quando te açoita uma desgraça, disse: já nos tínhamos precavidos, e retira-se jubilosos. 51. Disse: jamais nos acontecerá o que Deus não nos tiver predestinado. Ele é o nosso protetor, e quem os crente confia em Deus. Atitawaba 52. Disse ainda: esperai que nos aconteça algo. Só nos acontecerá uma das duas sublimes coisas: o martírio ou a vitória. Nós, em troca, aguardamos em que Deus vos inflija o seu castigo, ou então o faça por nossas mãos,
Esperai, pois que esperaremos convosco. Atitauaba 53, disse mais ainda, quem faça caridade de bom ou mau grado, jamais vos serão aceita, porque sois depravados. Atitauaba 54, suas caridades não são aceitas por causa da sua incredulidade em Deus e em seu mensageiro, e por observar a oração com indolência e por praticar a caridade de má vontade. Atitauaba 55. Em que não te maravilheis os seus bens nem os seus filhos, porque Deus somente quer com isso atormentá-los na vida terrena e fazer com que suas almas pereçam na incredulidade. Arrependimento 56. Jura por Deus que são dos vossos, enquanto na verdade não são, pois são um bando de medrosos. Atitauaba 57. Se tivesse encontrado um refúgio ou um subterrâneo ou qualquer buraco, apressar-se e neles se oculta. 58. Entre eles há aqueles que te difamam com respeito à distribuição das esmolas. Quando lhes é dado uma parte, conforma-se. Quando não és que se indigna. Atitauaba 59. Tivesse eles ficado satisfeitos com quem Deus e seu mensageiro lhes concederam, e tivesse dito, Deus nos é suficiente, ele nos concederá a sua graça, e o mensageiro fará, e mesmo fará seu mensageiro, e em Deus confiamos, teria sido preferível. Atitauaba 60. As esmolas são tão somente para os pobres, para os necessitados, para os funcionários empregados em sua administração, para aqueles cujos corações têm de ser conquistados, para a redenção dos escravos, para os endividados, para a causa de Deus e para o viajante. Isso é um preceito emanado de Deus, porque é sapiente, prudentíssimo. Atitauaba 61. Entre eles há aqueles que injuriam o profeta e disse, ele é tudo ouvido. Disse-lhes, é tudo ouvido, sim, mas para o vosso bem, querer em Deus, acredita nos crentes, e é uma misericórdia para aqueles que de vós querem. Mas aqueles que injuriarem o mensageiro de Deus sofrerá um doloroso castigo. Atitauaba 62. Jura-vos por Deus para comparecer-vos, mas Deus e seu mensageiro têm mais direito de ser comparecidos por eles, se sois crentes. Arrependimento 63. Ignora acaso que contrariar Deus e seu mensageiro terá o fogo do inferno, onde permanecerá eternamente? Tal será um suprema desonra. Atitauaba 64. Os hipócritas temem que lhes seja revelada uma surata que evidencia o que há em seus corações. Disse-lhes, escarnecem, Deus revelará o que temeis. Atitauaba 65. Por seus interrogares, sem dúvida te dirão, estávamos apenas falando e gracejando. Disse-lhes, escarneceis acaso de Deus, de seus versículos e de seu mensageiro? Arrependimento 66. Não vos excuseis, e porquê? Renegastes depois de terdes acreditado.
e se indultássemos uma parte de vós, puniríamos a outra porque é pecadora. O arrependimento 67. Os hipócritas e as hipócritas são semelhantes. Recomenda o ilícito e proíbe o bem. E são avarentos e avarentas. Esquecem-se de Deus e por isso Deus deles se esquece. Em verdade, os hipócritas são depravados. E dessa maneira vai encontrar esses hipócritas que se licenciam a religião, mas eles proíbem as mulheres e homens não podem madrugar a fazer casamento, numa de que quando eles já chegaram no sentimento de se sentir que eu agora já tenho receio, se que seja cruzar com mulher, ter 15 anos, ter 12 anos, ter 16 anos, ter 17 anos, e mulher também chegar numa infância a receber o ritmo de iniciação. Se sentir que eu agora, se fosse que se cruzava com o homem. Mas enquanto eles têm essa infância, se eles vão se encontrar com um homem que quer lhe casar, os hipócritas devem já lhe proibir. Não, você é criança. Não pode casar. Você ainda é criança. Mas a dona se reconhece que eu já estou a precisar, se fosse que será culpada. Mas os hipócritas e as hipócritas estão a proibir isso que é lícito, só está a obrigar que você tem que primeiro namorar, cometer adultério, ali à frente então depende. Então onde é que diz que os hipócritas e as hipócritas são semelhantes, recomenda o ilícito e proíbe o bem. E são avarentos e avarentas. Esquecem-se de Deus e por isso Deus deles se esquece. Em verdade, os hipócritas são depravados. A Titauaba 68. Deus promete aos hipócritas e às hipócritas e aos incrédulos que não querem o que Deus recomendou no livro o fogo do inferno, onde permanecerão eternamente. Isso lhes bastará. Deus os amaldiçoou e sofrerão um tormento intérprete. Atitauaba 69. E sois como aqueles que vos precederam, os quais eram mais poderosos do que vós, e mais ricos e bens e filhos. Desfrutaram das suas partes dos bens e vós desfrutais da vossa, como desfrutaram das suas os vossos antepassados. Tagarelais, e como eles tagarelaram, suas obras tornar-se ao sem efeito neste mundo e no outro, e serão desventurados. Atitauaba, versículo 70 e Atitauaba, versículo 70. Não os alcançou acaso a história de seus antepassados do povo de Noé, de Ade, de Samude, de Abraão, dos Madianitas e dos habitantes das cidades nefastas a quem seus mensageiros havia apresentado as evidências? Deus não os condenou ao torcimo, foram eles mesmos quem se condenaram. É essa maneira que dos mensageiros, enquanto estão a vir, estão a apresentar às pessoas que cometer adultério é pecado, é proibido. Álcools, bebidas, é proibido. Jogo de azar, de discussão entre ambas partes, ser futebolas, damas, bateriquírias, portebo, não sei o que, todas as coisas que se discutem, raduruás, 5 solate, estudar nessas escolas satânicas que se identifica-se que Deus não existe, a festejação do dia dos namorados que não existe dia dos casados, a festejação do dia das mentiras que não existe dia das verdades. Isso tudo que estão a levar brincadeira, as pessoas estão a tapar a verdade de Deus por língua árabe. Então
Isso tudo é uma negativo, porque a crença da religião de Deus é de Abraão, não é de Muhammad nem os arabianos. Então, os que estão a teimar é onde que diz que não os alcançará acaso a história de seus antepassados do povo de Noé, de Ad, de Samud, de Abraão, dos Madianitas e dos habitantes das cidades nefastas, a quem seus mensageiros já haviam apresentado as evidências. Deus não os condenou ao torcimo, foram eles mesmos quem se condenaram. Atitawaba 71. Os querentes e as querentas são protetores uns dos outros, recomenda o bem, proíbe o ilícito, pratica a oração, esse de dois oração, paga-os o dízimo e obedece em Deus e ao seu mensageiro. Deus se compadecerá deles, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Atitawaba 72. Deus prometeu aos querentes e às querentes jardim abaixo dos quase correm os rios onde morarão eternamente, bem como abrigos encantadores nos jardins do Éden. E a compadecência de Deus é ainda maior do que isso. Tal é o magnífico benefício. Atitawaba 73. Ó profeta, combate os incrédulos e os hipócritas e se imperecável para com eles, e o inferno será sua morada. Quem funesto destino. Atitawaba 74. Jura por Deus nada ter dito de errado. Porém blasfemaram e desquererá depois de ter aceitado o submissão. Pretenderam o que foram incapazes de fazer e não encontraram outros argumentos senão o de Deus e seu mensageiro. Os enriqueceram de sua graça, mas sem se arrepender será melhor para eles. Ao contrário, sem se recusar, Deus os castigará dolorosamente neste mundo e no outro, e não terão na terra amigo nem protetor. Atitawaba 75. Entre eles há alguns que prometeram a Deus, dizendo: se Ele nos conceder sua graça, faremos caridade e nos contaremos entre os virtuosos. Atitawaba 76. Mas enquanto Ele, Deus, lhes concedeu a sua graça, mesquinharam-na e a renegaram desdenhosamente. Atitawaba 77. Então Deus aumentou a hipocrisia em seus corações, fazendo com que a mesma durasse até ao dia em que comparecesse até Deus, por causa da violação das suas promessas a Deus e por sua mentira. Atitawaba 78. Ignora acaso que Deus bem conhece os seus segredos e as suas confidências e é conhecedor do desconhecido? Atitawaba 79. Enquanto aqueles que caluniam os querentes cartativos por seus donativos e escarnecem daqueles que não dão mais do que o fruto dos seus labor. Deus escarnecerá deles e sofrerá um doloroso castigo. Atitawaba 80. Quer imploreis e que não o perdão de Deus para eles, ainda que imploreis 70 vezes, Deus jamais os perdoará, porque negaram Deus e seu mensageiro, e Deus não ilumina os depravados. Atitawaba 81. Regozijaram-se aqueles que ficaram em seus lares depois da partida do mensageiro de Deus e recusaram sacrificar os seus bens e pessoas pela causa
de Deus. Disseram: não partais durante o calor, disse-lhes: o fogo do inferno é mais ardente ainda se o compreendessem. Atitawaba 82. E quem se iria, pois, por pouco tempo, então chorarão muito pelo que lucraram. Atitawaba 83. Se Deus te repartir depois da campanha e um grupo dele te pedir permissão para acompanhar-te, disse-lhes: jamais partireis comigo, nem combatereis junto a mim contra inimigo algum. Porque da primeira vez preferistes ficai, pois, com os ociosos. Atitawaba 84. Se morrer algum deles, não honre jamais em suas intenções, nem te detenhais até sua tumba. Eles renegaram a Deus e seu mensageiro e morrerão na depravação. Atitawaba 85. Em que não te maravilhem os seus bens, nem os seus filhos, porque Deus somente quer com isso atormentá-los neste mundo e fazer com que suas almas pereçam na incredulidade. Atitawaba 86. E se for revelada uma surata que lhes prescreva, crede em Deus e lutem junto ao seu mensageiro, os opulentos entre eles pedir-te para ser eximidos e dirão: deixa-nos com os incentos. Atitawaba 87. Preferiram ficar com os incapazes e seus corações foram segurados, por isso não compreendem. Atitawaba 88. Por o mensageiro e os querentes, quem com eles sacrificaram seus bens e suas pessoas, obterão as melhores dádivas e serão bem-aventurados. Atitawaba 89. Deus lhes destinou jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal é a magnífica recompensa. São as pessoas que estão a cumprir o mandamento de Deus, depois vir surgir as pessoas de fora, começar a torturar aquelas pessoas. São essas pessoas que estão por fora o dado a combate de absoluta contra defender os mandamentos de Deus. Olha que Deus lhes destinou jardim abaixo dos quais correm os rios, onde morarão eternamente. Tal é a magnífica recompensa. Atitawaba 90. Alguns beduínos com desculpas apresentaram-se pedindo para ser eximido da luta, e os que mentiram a Deus e ao seu mensageiro permaneceram em seus lares. Logo um castigo doloroso açoitará os incrédulos entre eles. Atitawaba 91. Estão incenso os inválidos, os enfermos, os balidos de recursos, sempre que sejam sinceros para com Deus e seu mensageiro. Não há motivo de queixa contra os quem se porta bem, e Deus é indulgente, misericordiosíssimo. Atitawaba 92. Assim como for considerado incenso aqueles que se apresentaram a ti pedindo que lhes arranjasse montaria, e lhes dizeste: não tenho nenhuma para proporcionar-vos. Voltaram com os olhos transbordados de lágrima, por pena de não poder contribuir. Atitawaba 93. E serão recriminados aqueles que, sendo rico, pediram-te para ser eximido, porque preferiram ficar com os incapazes. Mas Deus selou suas mentes de sorte que não compreende. Atitawaba 94. Quando regressardes, apresentar-vos a escusa, disse o mensageiro:
Não vos escuseis jamais em vós quereremos, porque Deus nos tem informados acerca dos vossos procedimentos. Deus e seu mensageiro julgarão as vossas atitudes. Logo sereis devolvido ao conhecedor do conhecido e do desconhecido, o qual vos inteirará de tudo quanto fazes. Atitawaba 95. Quando regressardes, pedir-vos por Deus para que os desculpeis. Apartai-vos deles, porque são abomináveis, e suas moradas serão o inferno pelo que lucraram. Atitawaba 96. Jurar-vos fidelidade, para que vos congratuleis com eles. Por se vos congratulardes com eles, sabem que Deus não se comparase com os depravados. Atitawaba 97. Os beduínos são mais incrédulos e hipócritas, e mais propensos a ignorar os preceitos que Deus revelou ao seu mensageiro. E Deus é sapiente e prudentíssimo. Atitawaba 98. Entre os beduínos há aqueles que considera tudo quanto distribui em caridade como uma perda. Aguarda ainda que vos açoite as vicissitudes. Em quem as vicissitudes caía sobre eles, sabe que Deus é oniovinte sapientíssimo. Atitawaba 99. E também entre os beduínos há aqueles que creem em Deus e no dia do juízo final considera tudo enquanto distribui em caridade como um veículo que os aproximará de Deus e lhes proporcionará as preces do mensageiro. Sabe que isso os aproximará. Deus os acolherá em sua clemência, porque é indulgente e misericordiosíssimo. Atitawaba 100. Enquanto aos primeiros submetidos dentre os imigrantes e os socorredores ansar do mensageiro, em que imitaram glorioso exemplo daqueles, Deus se comparazerá com eles e eles se comparazerão nele. E lhes destinou jardim abaixo dos quase corros e rios, onde morarão eternamente. Tal é o magnífico benefício. Atitawaba 101. Entre os beduínos vizinhos e avós há hipócritas, assim como os há entre o povo de Madina, os quais estão acostumados à hipocrisia. Tu não os conheces, não obstante nós os conhecemos. Castigá-los hemos duplamente, e então serão submetidos a um severo castigo. Atitawaba 102. Outros reconhecerão as suas faltas, enquanto a terra confundidos ações nobres com outras vis. Quizá Deus os absolverá, porque é indulgente, misericordiosíssimo. Atitawaba 103. Recebe de seus bens uma caridade que os purifique e os santifique, e roga por eles, porque tua perece será seu consolo. Em verdade, Deus é oniovinte sapientíssimo. Atitawaba 104. Ignora porventura que Deus aceita o arrependimento dos seus servos, assim como recebe as caridades em quem Deus é o remissor misericordiosíssimo. Atitawaba 105. Disse-lhes: age, pois Deus terá ciência de vossas ações. O mesmo farão o seu mensageiro e os crentes. Logo retornareis ao conhecedor do desconhecido e do conhecido, o qual vos inteirará de tudo quanto fizestes. Atitawaba 106. Outros estão esperançosos enquanto aos desígnios de Deus,
sem saber se eles os castigará ou os absorverá, saiba que ele é sapiente e prudentíssimo. Atitawaba 107. Aqueles que erigiram uma mesquita em prejuízo dos crentes para difundirem entre eles a maldade e a incredulidade e a discórdia, e apoiar aqueles que anteriormente combateu Deus e seu mensageiro. Eles jurará: não pretendíamos com isso senão o bem, por Deus é testemunha de tudo, de quem são mentirosos. É que disse que as pessoas que construíram mesquita só por causa de infundir as suas maldades de adultério aí, de cobrança aí, de desviar as pessoas no 5 Sorat, enquanto Deus nos recomendou a enganar as pessoas. Parece que eles estão a adorar a Deus, por enquanto eles estão a adorar a tradução de fundamentais dentro de cada grupo. Como existe Allah Halifa, Allah Nakasaku, Allah Ansarisun, Allah Al-Mujahidin, Allah Al-Shabab, numa de que cada grupo tem sua forma, que eles construíram o significado dessas mesquitas aí. Onde ele disse que aqueles que erigiram uma mesquita em prejuízo dos crentes para difundir entre eles a maldade, a incredulidade e a desconcordia, e apoiar aqueles que anteriormente combateu Deus e seu mensageiro. Eles jurará: não pretendíamos com isso senão o bem, por Deus é testemunha de quem são mentirosos. Atitawaba 108. Jamais te detenhais ali, porque uma mesquita que desde o primeiro dia tenham sido erigida por temor a Deus é mais digna de que ele te detenhais. E ali há homens que anseiam por purificar-se, e Deus aprecia os puros. Atitawaba 105. Em que é melhor o que alicerçou o seu edifício, fundamentados no temor a Deus, esperançosos de seus beneplácitos, ou em que construiu à beira do abismo e em seguida se arrojou com eles no fogo do inferno. Sabe que Deus não ilumina os injustos. Atitawaba, ali o significado que Deus está a perguntar: quem construiu uma mesquita dele? Porque mesquita é a mesma coisa de dizer igreja. Igreja é seu íntimo, você mesmo. Então, se você vai vir se fundar a sua igreja, a sua mesquita, para vir e ficar de 10 mandamentos de Deus e obedecer tudo o que Deus recomendou, dali mesmo você deve saber que a sua mesquita ou a sua igreja está você a recessão numa firme perante a Deus. Mas se você vai vir a sua mesquita colocar só na igreja ou na mesquita, dali mesmo você só a dançar ou cantar árabe aí, depois tudo o que Deus ele recomendou você não cumpre, o que Deus vedou, o que você comete, dali mesmo deve saber que a sua mesquita, você mesmo com essa sua mesquita, vai cair com ele no abismo de fogo infernal. Onde esse que é melhor o que alicerçou o seu edifício fundamentados no temor a Deus, esperançosos de seu beneplácito, ou em que construiu à beira do abismo e em seguida se arrojou com ele no fogo do inferno. Sabe que Deus não ilumina os injustos. Atitawaba 110. A construção delas, essa mesquita, não cessará de ser causa de dúvidas em seus corações,
a menos que seus corações se despedacem. Sabe que Deus é sapiente e prudentíssimo? Atitauaba 111. Deus cobrará dos crentes o sacrifício de seus bens e suas pessoas em troca do paraíso. Combaterão pela causa de Deus, matarão e serão mortos. É uma promessa infalível e quem está registrado na Torá, no Evangelho e no Alcorão. E quem é mais fiel à sua promessa do que Deus, regozijai-vos, pois da troca que haveis feito com ele, tal é o magnífico benefício. Atitauaba 112. Os arrependidos, os adoradores, os agradecidos, os viajantes pela causa de Deus, os inquilinados e os prostrados, e são aqueles que recomendam o bem, proíbe o ilícito e se conserva dentro dos limites da lei de Deus. Anuncia os crentes desta forma as boas novas. Atitauaba 113. É inadmissível que o profeta e os crentes implorem perdão para os idolatras, ainda que estes sejam seus parentes carnais, ao descobrir que são companheiros do fogo infernal. Atitauaba 114. Abraão implorava perdão para seu pai somente devido a uma promessa que lhes havia feito. Mas enquanto se certificou de que este era inimigo de Deus, renegou. Sabe que Abraão era sentimental, tolerante. Atitauaba 115. É inadmissível que Deus desvia um povo depois de havê-lo encaminhado, sem antes lhes ter elucidado o que deve temer. Sabe que Deus é onisciente. Atitauaba 116. A Deus pertence o reino dos céus e da terra. Ele dá a vida e a morte. E fora dele não tereis protetor nem socorredor. Atitauaba 117. Sem dúvida que Deus absorveu o profeta, os migrantes e os socorredores e quem o seguiram na hora angustiosa em que os corações de alguns estavam prestes a fraquejar. Ele os absorveu porque é para com eles compassivo, misericordiosíssimo. Atitauaba 118. E também absorveu os 3 que se emitiram em expedição de Tabuque, enquanto a terra com toda a sua amplitude lhes aparecia estreita, em sua alma se constrangera e se compenetraram de que não tinham mais amparo senão em Deus. E ele os absorveu a fim de que se arrependessem, porque Deus é o remissório, o misericordiosíssimo. Nem Moisés não foi dado a querência de salvação. Somente a querência de salvação foi dado a Abraão, que é Ibrahim. Esse Abraão não é um dos arabianos. Abraão é um dos israelitas, porque os israelitas são descendentes de Abraão. Abraão é que nasceu Jacó. Jacó é que foi dado o nome de Israel. Então Jacó é que nasceu essas 12 tribos dos israelitas. Então, esse assunto de aprender árabe, rezar 5 solate, a usar língua árabe na religião, isso aqui não faça pacto da religião de Deus. Isso aqui faça pacto de tráfico dos arabianos para conquistar um grupo, para eles semear a corrupção dele, todo mundo ficar a adorar o comportamento dos arabianos. É onde que se abre madrasa, as pessoas aprendem o árabe,
para se a recomendação vai vir vindo dos arabianos, as pessoas compreender bem que os donos de recomendação, o que eles vão recomendar, e tem pagamento dentro dessas ações, daqui mesmo. Não é assunto de Deus. A religião de Deus não depende de língua. Esse disse de dizer que não sei, árabe é língua nacional de Deus, de língua nacional de Allah. Esse Allah é um dos arabianos que está a precisar construir esse grupo para colonizar todo mundo. Mas a religião de Deus não depende de abrir madrasa. A religião de Deus não depende de uma pessoa ir na escola. A religião de Deus não depende de uma pessoa pegar livro. A religião de Deus, basta ele escolher um que ele quer estar na religião dele. Ele próprio, por sua graça e por sua misericórdia, por sua clemência, ele revela os seus servos e concede o discernimento para conseguir traduzir a realidade dentro da religião de Deus. Agora, esse Allah é um presidente dos arabianos. Allah não é Deus. Nem tampouco. Só Allah é um Deus dos arabianos. Então, como esses donos de recomendação são homens bonitos deste cor aqui, esses arabianos são homens bonitos deste cor aqui. Então, é que está a ser recomendado os servos de Deus que lhe criou deste cor aqui, que lhe tirou no matope, para ficar a adorar a recomendação dos homens destas cores aqui. Então, é onde que Deus disse que ele criou Lúcifer a lhe tirar do fogo e criou o Adão a lhe tirar no matope. Lembra de que aquele que foi criado do matope, cor dele como matope, e aquele que foi criado do fogo, cor dele como fogo. Então, esses homens bonitos que têm cor brilhante de fogo, é esses que cada grupo, cada país quer, se fosse que deveria ser obedecido, todo mundo obedecer a ele. E cada um quer, por isso vai encontrar essa religião está dividido. Allah vai encontrar Allah na Kasakum, Allah al-Mujahidina, Allah Halifa, Allah Fátima, Allah, numa de que até agora já vê mulheres que têm nome, que têm dinheiro lá, nome dele envia, como é Allah dele. Então construi essa mesquita dele, coloca o nome dele ali. Você basta entrar ali, deve saber que aqui eu estou a ir adorar Allah na Kasaku, ou Allah fi sabilillah, ou Allah Halifa, ou Allah sei Al-Qaeda, ou Allah Al-Shabaab, não sei Allah que tem cheios de Allah que estão a ensinar esses homens bonitos de cor de fogo para ensinar os homens que têm cor de matope para obedecer a eles. Então, como Deus lhe deu poder deles fabricar material de fogo, arma fogo, viatura fogo, telefone fogo, não sei o que, tem poder mesmo, como da maneira que ele lhe prometeu, Deus no Surat Al-Araf, versículo 16, a dizer que juro por me ter extraviado, eu desvia-los eis da sua senda reta. Então atacá-los eis pela frente, para trás, por esquerda e por direita. E vou mandar o que eu quero e não achará muitos interesses a te agradecer, Deus. E na verdade nos pegou. Pessoa aprende Bismillah e Allahu Akbar, pronto, está a ver que é bom matar seu próximo por causa da ensinatura das pessoas bonitas que não são de cor de matope, eles que têm cor de fogo com pagamento mensal. Você está a destruir a criatura do seu Deus por oração que te ensina as pessoas que têm cor de fogo. E a confiar mesmo que está salvo por gostar da bonitice dessas pessoas. Então a pessoa pensava que Satana deveria ser feio mais que eu. Então Satana é um bonito mais pessoa. Então, por beleza de bonitice dele, Satana tem direito de fazer qualquer que ele quer, e tudo que os feios nós estamos a ver, tudo que nos ensina eles é bom. Fundar a escola, disse que Deus não existe. Nós, como somos feios e eles são bonitos, nós temos que ir estudar lá e eles preparar ali mobílias bonitos de formação para você estudar. E quando você sair na tua casa, parece estar a sair na latrina. Quando chegar nessa escola que se ensina que Deus não existe, está a se sentir, parece que você está no paraíso, está a aprender coisas de salvação.
E depois de acabar, está a entrar na governação, a te mandar você destruir coisa do seu Deus, e juramento aí, e pagamento. E você basta perjure, já é morto. Porque está a jurar, depois está a trabalhar e está a receber a conta. Então, essa religião que nós estamos a aprender nas madrasas, que estamos a aprender nas bibliotecas, que estamos a aprender nas mesquitas, que estamos a aprender nas igrejas, essas não são religião que se identifica-se, que se adora a Deus. Esses são religiosos dos programas dos líderes religiosos que construíram nos seus sotores para as pessoas serem obedecidas. Então, assunto de 5 solat, essa não é recomendação de Deus. A recomendação de Deus dentro dos seus versículos todos, a oração são 2 vezes. Surat Hud, versículo 114, Surat Taha, versículo 130, Surat Al-Araf, versículo 205, todos isso se identifica a oração no religião de Deus, são 2 orações. Então esse assunto de 5 solat se reconhece entre os recomendadores esses arabianos, como que eles decidiram para ensinar as pessoas desse assunto. Então, assunto de dizer que numa de que árabe é língua nacional de Allah. Árabe é língua nacional de Allah. Então, se fosse que árabe era uma língua nacional de Allah, Moisés deveria ser entregue o livro por língua árabe, José deveria ser entregue o livro por língua árabe, Marta Davi deveria ser entregue a religião de Deus por língua árabe, Jesus Cristo deveria ser entregue a religião de Deus por língua árabe, e o Muhammad sallallahu alaihi wasallam por língua árabe. Aí deveria ser a língua árabe, é língua nacional de Deus. Mas essa sura de Yusuf que diz que revelaram um Alcorão árabe. Esse José não foi um dos arabianos, e todas as contas que se contam que está naquele surat aí, são palavras que essas enquanto falavam, enquanto acontecia nesse tempo, não se usava a língua árabe, mas os arabianos foram traduzidos por língua árabe, para compreender bem o que aconteceu neste país aí, as pessoas que desobedeciam o mandamento de Deus. Essa Surat Al-Araf, quando Deus disse que interroga-os a respeito das pessoas que viviam perto de uma cidade do mar, como que eles profanavam o sábado pescando, era o pescado, de como eles profanavam o sábado, peixe os aparecia em trocas que não já aparecia, ao flor de água, que não aparecia os dias que não era sábado. Quando disse que os seus mensageiros, quando eles lhe apresentavam esses os seus habitantes, não usavam a língua árabe, porque são os israelitas. Então Muhammad foi dito que pergunta a eles o que lhe aconteceu quando eles profanavam o sábado, o significado que todos aqueles que vão profanar o sábado, julgamento é este como que lhe aconteceu os israelitas. Então tudo que conta no Alcorão são coisas, acontecimento que aconteceu na Israel, as pessoas que rejeitavam. Então esses os letrados de 5 solat disse que obedecer sábado foi dos israelitas, não é esses de 5 solat. Adultério, porque foi escrito na Surat Isra, não foi escrito no Surat Arábica. Então, o adultério foi proibido os israelitas, não é os arabianos. 2 solat dizem que foram revelados os israelitas, não são os arabianos. Então, depende das pessoas que vão seguir os israelitas ou os arabianos. Então, se você vai seguir a revelação de Deus que começou a revelar na Israel, você ali tem que rezar 2 solat. Então, se você vai vir querer seguir
a revelação dos arabianos, aí você tem que rezar 5 salat. E quando você vai querer essas fundamentais dos arabianos para querer rezar esses 5 salat, você tem que aprender a língua dos arabianos para você coordenar bem com eles o que eles fundaram dentro do grupo dele. Assunto fechado. Então, a religião foi revelada assim, mas a religião de Deus não depende de língua. A religião de Deus depende dos ações. Ser submetido e praticar as boas ações que Deus recomendou e segue a crença de Abraão, um monoteísta que nunca se contou entre os idolatras, porque o próprio Deus elegeu Abraão como um fiel amigo. Deus não elegeu Muhammad sallallahu alaihi wasallam como fiel amigo. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto com seu povo, que acreditava o Alcorão nesta época, foram recomendados com Deus seguir a crença de Abraão. Então, esse de árabe é de seguir a corrupção dos arabianos. Então, todos os corruptores é que têm fé para ir na madrasa para se licenciar esse assunto, para eles começar a causar corrupção como os donos dessa tradição aí. E agora já se abriu essa internet, então cada país, depois de doutorar árabe, falar bem árabe, tem que começar a semear os grupos, ficar a competir, a combater do modo como os arabianos recomendam para os seus servos. Então, você quer ter amor com os arabianos, é preciso você ser assassino como os arabianos. Aí você já tem amizade com os arabianos, mas se você ser um fiel, que tem pena, que não quer assassinar ninguém, você com os arabianos são inimigos e é kafir. Você mesmo é que pode ser sacrificado. Esse é que é parte dos arabianos. E agora mesquite, agora parece tomate, ou parece mangueiras. Cada bairro está a semear. Cada bairro está a semear. E agora os grupos já cresceram, quer mandamento, de ficar só a se matar só, vida dele. Aí não há casamento, é só matar, encontrar mulher com o marido dele, matar o marido se a mulher gostou, mulher ser levado no grupo, ser consumido, pronto, ficar cansado, vir deixar furo. Se fugir, fugir. Pessoas ir atacar outro lugar, apanhar assim mesmo assunto encerrado. Abrir madrasa, alunas quando entrar ali, todas vêm na conta dos maalimos e shehes. O pai ali já não tem conta mais com as alunas que entraram na madrasa. Assunto é esse só, que é a recomendação dos arabianos. Não há nada assunto de salvação de Deus. Então ali é onde que colocam aquele árabe, numa de que eles quando cantam árabe, se sentem como são fiéis, mas sim são fiéis com os arabianos. Esses não são fiéis perante a Deus. E não conhecem o que é ser fiel perante a Deus. Eles só conhecem o que é perante os arabianos, porque fidelidade dos arabianos é você aprender árabe bem quando eles chegar aqui falar contigo, tiver mesmo que se na verdade você compreende bem árabe, então qualquer recomendação que ele vai te recomendar, você vai perceber bem. Então os arabianos te colocam você à frente, chefe. O que traz assunto de madrasa na mesquita é assim mesmo só. Wala takarabuzina wa innahu kana wal amru asa kabira, que não pode cometer adultério, porque adultério é uma sujidade muito suja e é um caminho muito péssimo você andar perante o seu Deus a cometer todos esses grupos de assalamu alaikum, esse ninguém que não comete. Quase quer casar primeiro tem que cometer adultério, numa de que eles obedecem Satana primeiro, por gostar desse cor de fogo, depois dali Deus lhe coloca o segundo lugar. Ou se o caso dele, eles não procuram saber onde que há Deus, só que ele procura saber onde que há esses homens bonitos que têm cor de fogo, que não têm cor de matope, para ouvir a recomendação deles, para cumprir, para eles construir amizade com eles. É o que se trata na mesquita, nas igrejas, nos partidos e na governação. Não há mais assunto de Deus. Então Deus recomendou-me para ficar a explicar às pessoas que isto que nós estamos a adorar, não faça pacto de Deus. Então Deus está a procurar as pessoas, Ele quer formar as pessoas, qual é que tem fé de fidelidade para ficar a adorar Deus conforme como que deve ser adorado. Não é esse assunto de barulhar as pessoas logo de manhã, antes de amanhecer, dizer que nós estamos a adorar Allah. Sim, é Allah, não é Deus.
Allah e Deus são pessoas diferentes. É por isso que vai encontrar as pessoas que estão a adorar Allah. Estão a andar na igreja a matar as pessoas que adoram a Deus. Porque Allah com Deus são diferentes. Allah com o Senhor são diferentes. Então as pessoas que não adoram Allah, que adoram Deus, eles são kafir para as pessoas que adoram Allah e não conhecem o que é Allah, porque isso é que é a recomendação fundamentais dos grupos. Esses de Marta Allah na casa com você se entrar, grupo de Allah na casa com os que não são Allah de Allah na casa com todos são kafir. Você ser de Allah Halifa, todas as mesquitas que não são de Allah Halifa e todos os crentes que não rezam a mesquita de Allah Halifa, ou Allah Fátima, ou Allah Nakasako, ou Allah Al-Mujahideen, ou assim mesmo, cada grupo, cada Allah tem grupo dele. E cada Allah no grupo dele não pode sair fora, vir rezar no outro grupo. Isso é negligenciação desse Allah, cada Allah no seu grupo. Allah não é Deus, Allah são patrões, aí cada Allah tem nome dele. Esses de senhor, cristão, tem senhor universário, são patrão de Brasil. Senhor católica, são patrão de Roma. Senhor Assembleia de Deus, aqueles são sempre se fogou de patrão anglicano, de Inglaterra. E senhor do seu continente africano, tem agora senhor Igreja União Continente Africano, tem patrão também que já descobriu o jogo também, os africanos também fundaram também, tem senhora dele, tem senhora Santa Maria, tem senhora Jesus Cristo, numa ali tem cheios de senhores, e cada grupo com seus grupos tem suas ensinaturas. Então farta Senhor Deus, o servo dele que vai revelar um seu servo para explicar às pessoas do modo como que pode obedecer esse Deus, Criador do céu e a terra. Esse Deus aí que eu estou a referir, você cometeu adultério, porque adultério é fazer sexual com uma mulher que você não casou. Esse é que é adultério. De fazer sexual com uma mulher casada, vai encontrar no 10º mandamento, porque adultério está no 7º mandamento. Então, apoderar a mulher do dono e casa do dono, encontra no 10º mandamento. Essa é outra parte. Numa de que primeiro adultério de você fazer sexual com uma mulher que você não casou, encontra no número 7º mandamento. Então, o último de 10º mandamento é onde que encontra que não poderá a casa do seu próximo, nem da sua esposa, nem do seu jumento, nem da sua escrava, nem da sua escrava, não sei o que, vai encontrar. Então, cometeu adultério, você tem que ser empedrechado perante a Deus, você é tirado nesse jardim. Na religião islâmica carnal de Mohamed, você cometeu adultério e para ser perdoado, você precisa ser chamboqueado sem chamboco. Cada um entre os dois, mulher e homem. Fazer adultério uma vez, você cruzar com uma mulher numa noite, aquela primeira vez cruzar com ele, só perdão dele sem chamboco. Bateu 2 vezes, é 200 chamboco. Bateste 3 vezes, é 300 chamboco. Bateu 4 vezes numa noite, é 400 chamboco. Bateu 5 vezes, é 500 chamboco. Para você ser perdoado no dia do juízo final, se você não há de ser chamboqueado, ou se você não há de ser empedrechado, você não tem salvação. Você vai rezar numa igreja via satânica, mesquita é uma mesquita via satânica. Porque igreja é cada um o seu corpo. Mesquita é cada um o seu corpo. Igreja é língua hebraico, português. Israel tem língua dele. Mesquita é uma língua arábica. Mas mesquita é você. Se você ser um de adultério, um adulterador ou uma adulteradora, deve saber que você, a sua igreja,
é igreja satânica. Se é mesquita, a sua mesquita é uma mesquita satânica. Então, vai carregar sua mesquita para vir dentro daquela casa aí, meter, enquanto tem processo de adultério dentro do seu íntimo. Aí você escurdar o som. E o que é que você vai se dirigir a sabendo que eu já cometi adultério, ou eu gosto mesmo de cometer adultério? Te levantar onde você está, de ir rezar numa mesquita, sair dali depois de vir começar a adulterar, deve saber que você, com essa casa que você está a ir, todos vocês que estão a se encontrar dentro dessa mesquita são do mesmo pecado. Está sendo dirigido nessa mesquita, ou se a igreja está sendo dirigido nessa igreja aí. Todos são pecadores. Um santo não é dirigido nas mesquitas onde os que rezam os pecadores. Um santo não é dirigido a ir rezar numa igreja onde que rezam os pecadores. Igreja de um santo se encontra onde que há os santos. Igreja de um pecador se encontra nos lugares onde que se acumulam os pecadores. Assim mesmo, sucessivamente. Deus revelou assim. Então, cada um com fé dele é perfeito. Eu ser ladrão, a minha vida estou a ver que está a andar sobre o assunto de ladroagem. É perfeito. Se foi revelado assim. E sem isso a minha vida já não anda. É perfeito. Então, pecadores são perfeitos. Os santos são perfeitos. Cada um com seu caminho. É perfeito. A paz esteja com as pessoas que vão acreditar nas palavras e ser escolhido por Deus, aproximar onde que há a palavra e perguntar, a procurar saber a realidade da palavra de Deus. Mas cristão e muçulmano, esses não tratam assunto de adorar Deus, né? E não conhecem o que é adorar Deus.